Bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Mais um dia, mais uma manhã, mais um devocional, glória a Deus, né? Deus, ele é muito bom, tudo ele já nos preparou, e que seja um dia abençoado, que seja um dia cheio do Espírito Santo, que seja um dia cheio de Deus, de paz, de amor, que a gente tome essa decisão, né? Que a gente tome essa imposição da gente ser isso na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa e na vida de outras pessoas. Chamo agora a Amém. Giovana para fazer a oração inicial. Ore também pela Camila, que vai trazer a palavra em nome de Jesus. Amém. Pai querido, Pai amado, louvado seja o teu nome nessa manhã de quinta-feira. Deus, nós queremos te render graças porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia se estende de geração em geração, e por causa da tua misericórdia nós estamos aqui te adorando, te buscando, exaltando o teu nome, ó Deus. Nessa manhã, Pai, eu venho te pedir em nome de Jesus que o Senhor derrame da tua graça, Pai, da tua unção sobre a vida de Camila, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá ordem aos anjos a respeito da vida dela, da casa dela, Pai, dos negócios dela, para que nada toque, Pai, em nome de Jesus. Que a sua palavra seja agora semeada em nossos corações e que produzam frutos a 100 por um, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, de uma maneira extraordinária, Pai, surpreender a cada uma aqui nessa manhã, Senhor, com as boas notícias, com os teus milagres, Senhor, e em especial, Pai, a Camila nessa manhã. Meu Deus, guarde seu coração, guarde, Pai, a sua vida. Em nome de Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor separou esse tempo, Senhor, desde a fundação do mundo e elegeu a Camila para proclamar o do teu amor nessa manhã. Eu te louvo e exalto pela vida dela, pela vida de cada uma que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja bem-vinda, Camila. Deixe o Papai do Céu lhe usar grandemente. Em nome de Jesus, tudo já deu certo para a honra e glória dele. Seja a boca dele agora. Amém? Amém. Pai, Senhor, irmãs, quem estiver chegando também, Deus colocou algo muito grande no meu coração. Na verdade, a palavra ia ser outra, mas Deus ministrou outra coisa para mim, porque tem um tempo certo, o lugar certo para levar a palavra, né? Se vocês puderem me acompanhar em Marcos 3, tá bom? Marcos 3:1. Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso ficaram espiando Jesus com atenção, para ver se ele ia curar o homem no sábado. Ele disse para o homem: "Venha cá", e perguntou aos outros: "O que é que essa lei nos diz no dia de sábado? O que é permitido para nesse dia, o bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer?" Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para aqueles, porque não queriam entender, e disse para o homem: "Estende a sua mão." O homem estendeu a mão, e ela sarou. Logo depois, os fariseus saíram dali, junto com pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Aleluia. Senhor, que o Senhor possa me usar nesta manhã, Senhor, meu Deus, e que elas possam ouvir a tua voz, Senhor, meu Deus, nesta manhã. Em nome de Jesus, me capacita, que seja o Espírito Santo falando com elas, e não a mim, Senhor, e não a minha vontade, mas a sua. Em nome de Jesus, assim seja, meu Deus. Amém. Ah, meu Deus, aleluia. Essa palavra é muito forte, irmãos. Havia um homem que estava no oculto nesse dia na sinagoga. Ele estava lá no cantinho, lá atrás. Ninguém dava nada para ele. O que aconteceu? Jesus viu o coração dele. Ele estava ali no cantinho, mas Jesus já sabia o que ele necessitava. Então Jesus o chamou para fazer o que? O milagre, naquele dia que não podia haver milagre. Aleluia. Então, o homem, eu acredito que seja um homem como qualquer nós, que vamos no culto, ficamos no cantinho, não sabemos a hora do milagre, às vezes nem acreditamos que vamos receber o milagre. Então, Jesus foi e chamou. Aí ele recebeu o milagre. Mas, na verdade, essa palavra me chamou muita atenção, porque não era só um milagre, era um propósito.
Jesus estava ali para fazer o propósito, porque ele foi chamado para trazer vida, trazer paz, trazer salvação, trazer cura, e não importava o dia que ele fosse fazer a obra do Senhor, porque ele foi chamado para fazer o propósito. Então, eu penso assim, a palavra diz aqui que esse aleijado também tinha um propósito, só que ele não sabia o dia do propósito dele. Aí, se você for na palavra do Senhor, na parte do versículo 13, Jesus subiu um monte, chamou o que eles quis e foram para perto dele. Jesus chamou mais discípulos para participar desse projeto que Jesus tinha. Deus quer falar para você que quando Deus preparar o teu propósito, você não vai estar sozinho. Ele vai preparar alguém que vai estar junto com você nesse propósito. Você não vai estar sozinho. Às vezes vai ter muitos fariseus, como tinha lá, que não queria deixar Jesus fazer o propósito dele. Assim é na nossa vida. Nós também vai ter pessoas que não vai querer concordar com aquilo que Deus vai entregar na nossa mão. Talvez um milagre, talvez um dom, um propósito, né? Mas Jesus fez o quê? Ele vai levantar pessoas para ajudar você. Mas dentro desse propósito também tem que ter uma renúncia nossa. A gente precisa renunciar a certas coisas. Aí Deus me levou no versículo 20. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo. E era tanta gente que eles, os discípulos, não tinham tempo nem para comer. Essa parte Deus fala que precisamos de energia para fazer a obra. Precisamos de energia para fazer o propósito, para fazer o ID. Ele mesmo, ele não parava. Ele não descansava, às vezes não comia, às vezes não dormia. E quando a gente recebe um propósito de Deus, a gente vai ter isso, a gente vai ter essa renúncia, a gente vai ter que se dedicar mais, a gente vai ter que fazer a obra melhor, a gente vai ter que cuidar do nosso irmão melhor. Então, tudo isso tem um propósito. E eu acredito que o milagre também é um propósito, porque às vezes as pessoas, quando recebem o milagre, muitos do outro lado não vão aceitar, não vão concordar. Por que você recebeu e eu não recebi? Por que você fez isso? Mas é porque você esteve com Jesus, você buscou Jesus, você não se afastou da presença de Jesus. Foi o que ele fez, ele estava ali no cantinho, mas provavelmente o coração dele às vezes clamava por algo diferente na vida dele. Às vezes ele nem queria que a mão dele se melhorasse, ele só estava ali para ver Jesus. Mas Jesus já conhecia a necessidade dele. Jesus conhece a nossa necessidade. Ele sabe qual que é o nosso dom, qual que é o nosso propósito na palavra dele. Então, nesse propósito, ele vai trabalhar na nossa vida. Pode ser que qualquer um seja diferente o propósito. Pode ser um dom, uma cura, uma libertação. Mas eu quero pedir para vocês, dentro dessa palavra, que vocês não parem no propósito que Deus te pediu. Não pare, não recue, não volte para trás. Se alguém se levantar, falar, você não vai conseguir chegar lá, você esse milagre não é para você. Não pensem assim, porque Jesus veio para todos, principalmente para aqueles que acreditam nele e têm fé nele, como nós que já renunciamos o nosso eu, entregamos nossa vida a ele, e ele quer fazer em nós. Mas para isso precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos meditar nas Escrituras, precisamos ajudar o próximo, precisamos ministrar a palavra dentro da gente. E nesse propósito é muito lindo, porque Jesus, ele foi até o fim. Imagina se ele fosse parar de fazer o propósito dele, porque no sábado não podia fazer o bem. Como assim não fazer o bem? Ele ia deixar alguém precisar morrer, acontecer alguma coisa? É isso que Jesus fala para nós hoje. A gente não pode deixar de fazer o bem porque o irmão nos maltratou. Eu não vou mais gostar dele. Não, não é assim que funciona. A gente tem que orar e interceder por ele, principalmente pelos nossos inimigos, porque, na verdade, eles também são instrumento para a gente receber a nossa bênção. Então, Deus fala muito forte, porque o propósito, ele nos pede para perdoar, ele pede para a gente amar, pede para a gente interceder, pede para a gente ser aquilo como Jesus foi, a semelhança dele. Não adianta a gente falar, eu não gosto, não tem como. Não tem como. Se você não amar ao teu irmão, você não ama a Deus, porque a Deus a gente não conhece, ele é espírito. Então, nesse propósito, vai requer muita renúncia. Renúncia do nosso eu, renúncia para jejuar, renúncia para buscar, renúncia para não ouvir quando alguém do seu lado, sua família, falar que não é para você esse propósito, o seu chamado. Você não vai poder ouvir. E você também não vai poder reclamar, nem julgar essa pessoa pelo que ela pensa, porque isso é o que ela pensa, não é o que Deus pensa de você. Então, Deus pede para você, larga tudo.
Não escuta nada lá fora, não escuta a voz do mundo, mas escuta o que eu tô te pedindo, o que eu tô te chamando nesse dia. Se você precisa de um milagre, eu vou te dar esse milagre hoje. Pode ser que seja amanhã, pode ser que seja amanhã também. Para Deus, o tempo dele não é o tempo nosso. E é assim que ele trabalha no propósito, porque ele teve um propósito de vir na terra, levar a palavra, de salvar e de morrer por nós. Assim somos nós também. A gente tem um tempo para buscar a palavra, para ministrar, para fazer o ID e no tempo de ir morar também com Deus. Mas enquanto Ele nos permite estar aqui, a gente tem que carregar esse propósito de levar a palavra, de abençoar o nosso irmão, de abençoar os nossos inimigos e receber também o propósito como algo sério, porque quando Deus te chama, você precisa renunciar ao seu eu. Às vezes, muitas vezes, a gente acaba não querendo levantar cedo, não quer jejuar, mas a gente quer um milagre. Não tem como você querer, às vezes, um milagre se você não mata o seu próprio corpo, o seu próprio eu. Porque se a gente não mata o nosso eu, não tem como servir a Deus. Porque Jesus fez isso, ele jejuou, ele orou, ele renunciou todas as coisas só para nos salvar. Assim somos nós também no dia de hoje. Precisamos muito, muito, muito de renúncia, muito de perdão, muito de renúncia, porque os dias são maus, mas o Senhor falou que estaria conosco nos dias maus, porque nós confiamos na palavra do Senhor. Então, eu acredito que teve dois propósitos. Teve do rapaz, né, que precisava de um milagre, talvez ele não foi por esse milagre, mas ele recebeu esse milagre. Às vezes somos nós, às vezes ficamos no cantinho da igreja, às vezes ficamos, Senhor, Senhor esqueceu da gente, às vezes pensamos isso, oramos isso na casa do Senhor ou em casa mesmo, e o Senhor, Ele conhece nosso coração, e até mesmo que a gente já vai pedir para Ele, e às vezes Ele só quer que a gente pede, mas às vezes Ele já sabe o nosso coração, então Ele vai atender aquilo, se for realmente da vontade dEle, se não for fazer a gente afastar da presença dEle, porque muitos recebem e não estão preparados, e acaba saindo da presença do Senhor. Então, que nessa manhã a gente venha pedir também aquilo que vai fazer a gente ficar na presença dele, porque às vezes precisamos de tantas coisas e não agradecemos nem o que a gente já tem. Aleluia. Então, às vezes tem que pedir sim o que o Senhor quer para nós, o que o Senhor pode nos dar, que não vai afastar da sua presença. Muitas vezes acabamos recebendo algo e afastando da presença de Deus. E eu creio que esse propósito é cada um tem um propósito. O dom tem o louvor. Às vezes Deus vai usar você num louvor e você, nesse louvor, você vai curar vidas. Vai curar sua casa, sua família. Outros têm dom para pregar. Eles vão pregar outras pessoas e o Senhor vai cuidar da casa dela. Outros têm dons na parte de cura. Às vezes, muitos dons maravilhosos que Deus nos dá, mas para isso precisamos também pedir para o Senhor, Senhor, qual o Senhor é o nosso chamado? O que o Senhor quer nos usar? Qual o propósito? Me ajude a não olhar para o lado direito, lado esquerdo, para que eu possa fazer esse propósito conforme a tua vontade, não a minha. E eu creio que nessa manhã Deus está falando desse propósito, do milagre, o propósito da cura, o propósito de você fazer o ID. Às vezes Deus te chamou e você, por algum momento, você não quer fazer a vontade de Deus. Às vezes Deus mandou você orar por alguém e você não quer orar por esse alguém, talvez porque você não gosta da pessoa. Então Deus tem um propósito muito forte em cada pessoa. E que você venha ministrar essa palavra em Marcos 3 no seu coração, venha falar com o Senhor, Senhor, é o que eu preciso para fazer me aproximar do Senhor, qual é o meu propósito, o que eu posso fazer para melhorar o reino de Deus aqui na terra, né, como serva, como discípulo, e que o Senhor venha abrir portas de pessoas que queiram o mesmo objetivo que você. Quando você vê alguém que não tem o mesmo propósito, você só afasta, mas continua orando por ela. Mas traz para perto de você aqueles que têm a mesma visão que você, aqueles que têm o mesmo propósito de buscar o reino de Deus, de levar a palavra do Senhor, aleluia. E aqui o Jesus fez isso, ele foi até o fim, ele não se importou se pelas perseguições, não se importou se eles iam levar ele à morte, assim somos nós nos dias de hoje. Vamos ter pessoas que vai querer nos parar? Vai ter. Mas a gente não pode murmurar, não vai poder falar deles, a gente vai ter que seguir, continuar pedindo para o Senhor nos renovar a cada dia para poder levar a palavra, mesmo com perseguições, mesmo com objeções, mesmo com pessoas não aceitando, mesmo com pessoas não aceitando até mesmo nossos milagres, os nossos dons, a gente não vai poder falar nada, a gente vai ter que apenas seguir com Jesus, olhar para cima, para o autor consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, e fazer a obra de Deus. Amém? Eu quero deixar essa palavra para vocês.
que vocês possam ministrar no coração de vocês. Não pare com o propósito que Deus colocou no coração de vocês, seja um dom de cura para curar outras vidas, seja um dom de intercessão, que eu acho muito lindo isso, e Deus colocou no meu coração um dom de intercessão, sempre estar orando, clamando pela igreja, pela nação brasileira, pelas outras nações que estão sendo perseguidas. A intercessão, eu falo que a oração é algo muito forte, porque aquilo que a gente fala não volta. E foi assim que Deus criou o mundo. Deus criou com a voz, com a palavra. Ele só falou e tudo foi criado. Aleluia. E creio que a gente, quando fala, o céu se move, o reino espiritual faz algo grandioso em nosso favor. E que vocês venham estar ministrando essa palavra dentro de vocês, orando, falando com o Senhor, perguntando qual é o meu propósito nesse dia, qual é o meu propósito para fazer o reino de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra para vocês e que o Senhor venha falar mais com vocês. O Espírito Santo venha encher vocês nesta manhã, nesse dia, e mostrar para vocês o que você pode fazer para o reino de Deus, porque eu sei que Ele tem propósito em cada um de nós aqui, dentro de milagres, dentro de ministérios, dentro da vontade dEle. Em nome de Jesus, assim, já agradeço por essa oportunidade. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, mais uma pregadora no nosso devocional, né? Que bênção essa palavra, sabe? Servir, né? Nós viemos para servir, não ser servidos. E o nosso primeiro servir é a oração, né? O nosso primeiro servir nosso primeiro servir é o amar. O segundo servir é a oração. Porque a gente nunca deve abrir a boca e dizer para a pessoa que a gente tem pena da pessoa. A gente tem que falar para as pessoas que a gente tem compaixão delas. E uma das primeiras formas de você demonstrar compaixão por uma pessoa, oração. Quando o Senhor fala, quando a Bíblia fala que não é pela força das nossas mãos, que não é pela força, né, nas nossas forças, não é pela força da nossa mão, não é pela força da nossa atitude, não é pela força da nossa voz, das palavras ruins, né? Hoje de manhã o Senhor falou muito forte comigo a respeito de que a gente, às vezes, no ímpeto da nossa voz, do nosso momento, a gente usa a voz, né? No ímpeto da voz. No ímpeto do momento, a gente usa a voz e a gente não busca a sabedoria de calar, porque a gente quer que o Senhor faça tudo por nós. A gente quer que o Senhor nos dê o bom e quer que o Senhor haja para nós quando o ímpio se levanta contra nós. E a Bíblia fala lá, bem claro, que não é pela nossa mão, não é pelas nossas forças, é o Senhor que faz tudo. E se a gente fazer alguma coisa e não chamar o Senhor, dá errado. Pode prestar atenção, dá errado. E se você tem o hábito de chamar o Senhor para tudo, comece a chamar o Senhor para tudo. Tudo, gente, até num banho. Chame o Senhor. O banho vai ser diferente. O tocar daquela água vai ser diferente. Sabe? Às vezes tem pessoas que elas têm o hábito de chorar no banheiro. Nossa, que alegria quando uma pessoa diz eu choro muito no banheiro, porque a pessoa tomando banho, chorando no banheiro, a água que o Senhor criou. Tomar banho purifica aquela água, o Senhor purifica essa água, Senhor. Que ao me tocar, leve todo o mal de mim, me lave. É um banheiro que está lavando, mas está lavando uma parte da sua casa, né? Então, tudo, se a gente colocar a oração, se a gente colocar a graça do Senhor, se a gente colocar a misericórdia do Senhor em tudo que a gente for fazer, em tudo que Ele nos dá, né? A graça, em tudo que Ele nos dá, gratidão, né? Eu falo graça, mas é gratidão. Porque é pela graça. E a gente quer resolver pelas nossas mãos. Eu, muitas das vezes, ontem eu estava, assim, no ímpeto de dor, aí eu fui provocada, quando o Senhor justamente falou na hora, na palavra para mim. Na hora, o meu celular, a minha Bíblia online que tocou, justamente. Não, principados e potestade, então não faça nada com a sua mão, não faça nada com a sua voz. Porque se a gente quer que o Senhor haja, a gente tem que deixar o Senhor agir. E principalmente nas coisas ruins que vão se levantar ao nosso redor. Ele está vendo, ele está sabendo, né? E assim, eu sempre digo, falo sempre na igreja, na hora que eu prego, que a oração, ela é a maior forma de compaixão.
Não tenha pena, não use, eu tenho pena de ti, uma pessoa. Eu tenho pena de fulano. Não, tenha compaixão. Se você quiser abrir a boca num momento adverso, abra a boca e diga, eu tenho compaixão de você. Porque o primeiro ato da compaixão é a oração. E o amor. É muito difícil perdoar, mas não é impossível perdoar. O Senhor perdoou um ladrão na hora da morte. Esse é o maior exemplo que ele nos deu. E, gente, uma coisa eu continuo falando, não leve para a cama de vocês pesos, não leve para a cama de vocês, descanso de vocês, raiva, ódio. Aconteceu, se antes de você dormir, converse com o Senhor, converse com a pessoa, se a pessoa é difícil, não dá para conversar, abra seu coração para o Senhor e perdoe. Mas perdoe de verdade, que não fique para outro dia nenhum resquício de dor, de sofrimento, de tristeza daquele acontecimento, porque isso é um mal que o inimigo nos coloca, isso vai nos corroendo, isso vai nos fazendo muito mal. Né? Isso transforma a nossa maneira até de ser. Quando você percebe, a sua essência ela já não é mais aquela mesma. É por isso que o Senhor diz que o maior deles é o amor. A gente só perdoa por amor a Jesus, primeiramente, e ainda tem que aprender a amar quem nos fere e quem nos persegue. É isso aí. E essa palavra, ela me levou a esse momento, né, de compaixão, de oração. Eu tenho uns grupos aqui que a gente eu faço parte dos grupos nacionais de oração, aqui tem gente de todos os estados. De vez em quando a gente recebe, de vez em quando não, é todo momento, são muitas pessoas, um grupo grande, pedido de oração, pedido de oração. Aí você tem que parar o que você está no propósito. A Camila falou, trouxe essa palavra de propósito, tem que parar e orar por aquele irmão. A gente tem que parar e orar. Eu tenho que esquecer o que eu estou passando, o que eu estou sentindo, eu me coloquei no propósito, eu tenho que viver o propósito. Parar e orar. Parar e orar. E o legal é que, assim, às vezes você está tão ruim, você não está bem, você está com uma gripe, alguma coisa, quando você termina de orar para aquela pessoa, você se sente bem. Porque a oração lhe conectou com o Senhor, né? Que coisa boa. Obrigada, Camila, por essa palavra, que Deus abençoe sua vida, sua família infinitamente. Dani, pode falar, Dani levantou a mão aqui. Amém, bom dia, glória a Deus pela vida da Camila, glória a Deus pela palavra de hoje. Realmente é uma palavra bem forte, é uma palavra assim que nos traz direção, né? Eu entendo que o Senhor, ele nos direciona em amor. E algo assim que me chamou a atenção nessa palavra, duas coisas, né? Também no livro de Marcos, em Marcos 7, quando Jesus está falando sobre os fariseus, né? Jesus ele fala sobre uma profecia do profeta Isaías, que ele fala, né, que o povo honrava com os lábios, mas o coração estava longe. E muitas vezes o povo de Deus, aqueles que estão dentro da igreja, né, adoram ao Senhor com os lábios, mas o coração está longe. Né? E por que eu falo isso? Justamente a Camila falou ali do perdão, falou das orações, da intercessão, e a própria oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus nos ensinou, ele fala que nós devemos perdoar, né? Como nós desejamos ser perdoados pelo Senhor. E isso é muito forte, gente, porque muitas vezes nós não conseguimos perdoar, às vezes, assim, alguém até da nossa família. E eu entendo assim que o perdão ele não é um sentimento, ele é uma decisão, porque como a Amália falou, é difícil perdoar, mas se todo dia a gente verbalizar e falar assim, eu decido perdoar, eu vou perdoar, e você vai liberando isso, automaticamente isso no mundo espiritual vai criando vida. E quando você menos se dá conta, você vai ter literalmente, verdadeiramente perdoado alguém. Aquilo já não vai mais te machucar, não vai mais doer em você, você não vai mais lembrar daquilo e você vai estar amando novamente aquela pessoa. Não falo em convivência, mas eu digo, você vai estar amando, orando pelaquela pessoa, né? Abençoando a vida daquela pessoa que um dia te fez mal. E que assim, quantas pessoas também, né? Que a gente magoa, que a gente comete algo sem perceber, que também oram por nós. Então, assim, o perdão é algo muito forte, algo muito libertador, né?
E sobre a questão da intercessão, Camila, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça, né? Que você esteja todos os dias, que você decida e ore, né? Que você esteja assim coberta e revestida de toda a armadura do Senhor, porque o ministério de intercessão é algo muito forte, muito poderoso, porque as orações elas movem as regiões celestiais. E a gente tem que ter muito discernimento nas orações, em virtude das batalhas espirituais, que às vezes nós temos que entender quando o Senhor nos direciona para orar por uma causa, para entrar numa guerra. Porque quando nós entramos numa guerra espiritual, nós temos que entender que quando nós somos intercessores, nós estamos intercedendo, nós estamos chamando a atenção no mundo espiritual. Nós estamos chamando pela intervenção de Deus naquela causa. E nós vamos chamar a atenção do Senhor, dos anjos do Senhor e também das forças das trevas. E muitas guerras, muitas lutas, muitas situações que irmãos na fé vivem, eu entendo dessa maneira, são coisas que o Senhor permite. O Senhor está tratando com aquela pessoa, porque muitas vezes a pessoa não se aproxima do Senhor, não ora, não busca, não jejua, como você falou, e só quer a bênção. E às vezes a gente vai lá, se posiciona em oração, e às vezes a gente acaba atrapalhando o propósito do Senhor na vida daquele irmão. E há situações que muitas vezes, eu falo assim porque eu também, né, faço parte do Ministério de Intercessão. Eu me coloco na brecha em muitas situações. Nós estamos terminando agora, dia 30 de março, um propósito de jejum e oração de 70 dias pela nação brasileira. E é algo assim que Camila, a tua palavra me trouxe, assim, ó, quando o Espírito Santo nos traz algo, uma informação, ela tem que gerar uma intercessão, de alguma maneira. E quando o Espírito Santo ele nos mostra algo através de uma palavra, de um sonho, seja o que for, o Senhor está nos dando a oportunidade de se mover no corpo, de se mover no reino. Então, que a tua palavra que você nos deixa nessa manhã, através do Espírito Santo, nos mostre isso em todas nós. Que a gente tenha uma oportunidade de se mover no reino. E se a gente não souber como orar e por que orar, que a gente ore pela vontade do Senhor, para que o reino se estabeleça naquela situação. Porque quando a gente chama pelo reino, a gente está chamando pela vontade de Deus naquela situação, naquela vida, naquilo que está acontecendo. E eu creio assim que quando o Senhor, quando Jesus, quando o Espírito Santo, ele nos revela algo, né, que nem hoje você traz essa palavra de direção, de caminho para nós, o Senhor está nos chamando à responsabilidade. O Senhor está nos chamando a atenção daquilo que nós devemos fazer. Né? Então, assim, glória a Deus por essa palavra, que a gente possa sair daqui hoje mais posicionado, que a gente possa, assim, ler novamente essa palavra e se colocar, né, em intercessão pela nossa vida. Senhor, qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? O que eu não estou fazendo? Né? Que todas as nossas ações, que a nossa vida tem que glorificar o Senhor. Que as nossas ações, nosso comportamento, as nossas orações glorifiquem ao Senhor. Camila, Deus te abençoe, Deus te guarde, o Senhor te prospere cada dia mais no teu chamado, que você fique na vocação que o Senhor te chamou, que o Senhor, ele resplandeça sobre ti o seu rosto, que você colhe os frutos das suas orações, não esmoreça, porque estar na brecha, estar na intercessão, é você se colocar num lugar de sacrifício, porque muitas pessoas conhecem o Santo dos Santos, mas não permanecem no lugar de sacrifício, e precisa ser alguém assim, de força, de coragem, uma pessoa de frente de batalha, porque nós somos mulheres de frente de batalha, posicionado para estar na intercessão, que você tome posse da armadura do Senhor, não olha para o lado, olha para o Senhor, teu alvo é Cristo, e que o Senhor te guarde, que você tenha sempre coragem para trazer as palavras do Senhor, porque um profeta, ele precisa ter coragem, porque não é fácil a gente trazer palavras de alinhamento, de correção, de direção. É muito bom trazer palavras de bênção, mas um profeta tem que ser corajoso, né, para muitas vezes estar à frente e trazer direção para a igreja, alinhamento para a igreja de Cristo, né, porque eu vejo nós, nesse devocional, nós somos a igreja de Cristo, nós somos a igreja, e o Senhor vai usar cada um a sua forma, a sua maneira para trazer a palavra, e hoje o Senhor trouxe alinhamento. Obrigado por, né, sua palavra falou muito comigo. Glória a Deus pela tua vida. Oi, será que a Malha saiu?
Amém. Acho que ela deve ter caído a conexão dela. Mais alguém quer falar alguma coisa a respeito da palavra? Travou. Tem alguém aí, gente? Glória a Deus, aleluia. Estamos ouvindo, tá tudo certo. Amém. Ficou todo mundo quietinho, ninguém falou mais nada, mas eu creio que é assim mesmo, né? O Senhor, o Espírito Santo, ele vai direcionando e às vezes a gente vai ficar assim, pensando mesmo na palavra, naquilo que o Senhor nos traz. Eu acredito que tem palavras que, às vezes, na hora a gente não vai conseguir externalizar, né, aquilo que a palavra nos ensina, mas isso eu vejo como algo positivo. Positivo porque é sinal que o Espírito Santo está trabalhando dentro de nós, no nosso pensamento, no nosso espírito, né? Eu creio que são palavras que ficam gravadas em nós e que nos trazem, assim, posicionamento, né? Glória a Deus, Camila. A Elaine não vai falar nada, Elaine. O Senhor, na verdade, ele nos corrige porque nos ama, né, Dani? Eu creio que ele ama todos aqui, creio que ele tem um propósito em cada um. Cabe a cada um buscar aquilo que o Senhor tem chamado, o dom espiritual. Sempre temos algo para dar para o Senhor, né? O que fazemos aqui, né, na terra, é mandado no reino dos céus. Então, é dessa forma que você falou mesmo, a parte espiritual de intercessão é muito forte. Eu já vi pessoas que pediram oração para mim, eu orei, né, no mundo espiritual, e vem um peso sobre nós, mas aquela pessoa recebe a benção que ela precisa, aquela cura, aquilo que ela precisa naquele momento. Então, intercessão é algo sério mesmo, porque às vezes vem ataques, né, espiritual, vem para a família, então a gente tem que estar ali preparada, tem coisas que a gente não pode nem fazer nas redes sociais, postar nossa vida, postar algo, porque o inimigo usa isso aí contra nós. Então é algo muito forte mesmo, que cada um aqui tem um chamado diferente. Às vezes no louvor eu conheço irmãs que louvam e são curadas, as outras vezes são curadas. Então Deus tem um propósito em cada um, e eu creio dessa forma, em nome de Jesus. Amém. Vanessa, é o que eu falei para você, Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida, só fica na presença dele, não saia da presença dele, acorde de manhã, clama a ele, Senhor, eu já estou curada. Chegar à tarde, Senhor, eu já estou curada, eu não tenho nada. E se ele permitir que aconteça algo, vai ser para a glória dele, porque ele vai querer que você testemunhe também, porque cada pessoa é diferente o processo que ele passa. Eu creio por mim, porque eu já tive muitos livramentos de morte. Eu cheguei a chegar no hospital com infarto, né, porque eu estava afastada da presença do Senhor, foi um tempo que eu era convertida, eu batizei, saí da presença do Senhor e caí no pecado. E quando eu caí no pecado, meu pastor chamou a atenção, falou para minha família, chama a Camila, fala para ela voltar, porque senão o diabo vai levar a vida dela, ela está andando no caminho errado, traz ela de volta, conversa com ela, eles chegavam em mim e falavam, volta para a igreja, eu olhava para eles e falava assim, não, daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto. Tem tempo, deixa eu curtir um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Isso porque eu já conheci a palavra, então é muito perigoso no reino dos céus. Aí chegou um dia que eu tive um infarto, né? Minha família levou para o hospital e eu tinha 3 filhos, né? Eu tenho 4 hoje, mas eu tinha 3 nesse tempo. Aí eu olhei para o Senhor e falei assim, meu olho estava fechando. Eu falei, Senhor, não me leva. Me perdoa, eu tenho 3 filhos, quem vai criar meus 3 filhos? O meu esposo, ele era usuário de droga, eu não posso deixar na mão dele, eles vão se perder, eu não volto mais a fazer as coisas erradas, pelo amor de Deus, me dá vida, sopro de vida. E ali eu comecei a clamar no pensamento, porque eles estavam me levando para o hospital, então eu não saberia mais o que ia acontecer ali. Quando eu cheguei no hospital, o médico me medicou, me deu remédio, tentaram me coisar, e graças a Deus, para a glória do Senhor, ele me deu essa vida. Depois desse dia, eu não voltei mais no pecado, sabe? Eu voltei para o Senhor completamente, falei, Senhor, qual é o meu chamado, o que eu preciso fazer para melhorar, o que eu preciso fazer para cada dia afastar do pecado, aleluia, que a gente não pode pecar, a gente erra sim, a gente não é perfeito, mas a gente não pode cometer o pecado todo dia a mesma coisa, porque daí a gente já está desagradando o Espírito Santo, e quando a gente desagrada ele, o Espírito Santo não tem compromisso conosco, ele não pode agir na nossa vida quando desagradamos a ele, porque o Espírito Santo, ele é trindade, né? Ele é Deus,
Ele é o Jesus e ele é o Espírito Santo que o Senhor nos deu, né? Imagina se você entristecer o Espírito Santo de Deus. É muito forte, por isso que não tem perdão. Não tem perdão para quem fazer blasfemar contra o Espírito Santo, porque ele é trindade. Então é algo muito sério. Mas eu creio que se você clamar pela sua cura, clamar pelo perdão, clamar por algo que você precisa, Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Eu creio e eu vou estar intercedendo sempre por vocês. Amém. Meu telefone travou aqui, meu aplicativo tá tentando falar e não estava conseguindo. Gente, Mas, caiu a minha internet aqui, você não tem ideia. Desespero para entrar, mas deu certo, em nome de Jesus. glória a Pode Deus. falar, Elane, pode falar. Toda terça-feira, nós temos o clamor profético na nossa igreja. E vai um grupo pequeno de pessoas, né? Porque quando se fala em intercessão e clamor, a igreja não se interessa tanto, né? Mas tem sido falado ali palavras tremendas, tremendas. Enquanto você falava, pregava, Camila, o Senhor trouxe a mim uma palavra que foi falado lá no clamor profético na terça. E é um culto que eu não abro mão dele. Eu falo com o meu esposo, é o dia que você tem que chegar mais cedo do serviço e ficar com as meninas, porque esse eu não abro mão. Que é o que eu amo, eu amo. Eu amo estar ali, eu amo, né, estar nessa posição que o Senhor me chamou. Eu acredito que aqui nesse grupo só tem pessoas que o Senhor chamou nessa área. Dá para perceber que é um grupinho que o Senhor, né, tá levantando aí. Em tudo há um propósito. E deixa eu ver se eu consigo abrir a câmera aqui. Ah, consegui. Ah, tá uma descabeladinha aqui, ó. E aí, terça-feira, A Aninha não deixa a Lara aparecer, entendeu? Onde a Larinha é? na terça-feira, ela foi ministrado algo que marcou muito a minha vida, né? Foi um exemplo que trouxe, assim, uma grande verdade para minha vida, deu um norte, né? Dá um norte pra gente. E esse irmão falou assim, gente, o Senhor, o Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, ele se esvaziou de toda a sua glória, de tudo que ele poderia estar recebendo no reino que foi criado por ele, para ele, né? E ele desceu aqui na terra e ele falou assim, olha, imagine como se a sua vida fosse uma cabana fechada. Você abre a cabana, ele abriu a cabana, ele entrou no seu mundo, ele abriu mão da glória dele, ele entrou no seu mundo. Ele entrou na sua casa, na sua vida, na sua história, nos seus sonhos, nos seus planos, nos seus projetos. O próprio Deus, aquele que te criou, ele sentiu a necessidade de vir até aqui para entrar no seu mundo. Ali ele te cura, ele traz paz, ele traz consolo, ele traz direção. E muitas das vezes o Senhor só está na nossa barraca da nossa vida. Ele só está sentado. E nós temos o Todo-Poderoso para direcionar todo o ambiente e nós não damos valor a isso. A gente limita o Senhor. E Ele espera que a gente abra a nossa vida e faça que o mundo dele entre no nosso mundo e o nosso mundo entre no mundo do Senhor. Sabe? Eu achei aquilo assim, eu falei, gente, que verdade é essa? Sabe? E nós temos que nos posicionar e nos lembrar que o Senhor está na barraca da nossa vida em todo o tempo, constantemente, nos dando direção. A pastora Mônica fala muito sobre isso quando ela prega aqui. Ela fala quando o Senhor ele nos traz uma pessoa à nossa mente, não é, gente, o diabo não vai fazer isso. O diabo não vai trazer uma pessoa na sua mente para você interceder, para você orar por ela. Ele não vai trazer uma pessoa na sua mente para você ajudar. Às vezes você pensa assim, ai, nossa, tô com esse dinheiro aqui, podia abençoar o fulano, podia fazer isso por ciclano. E às vezes você que fica pensando. Quantas vezes a gente fala, eu falo por mim, eu falo, ai, será que foi Deus que falou isso comigo e coisa da minha cabeça? Gente, não tem nada da coisa da sua cabeça. É o Senhor na sua barraca, na barraca da sua vida. É o próprio Deus na barraca da sua vida, né, lá? E concordou, né, filha? É o próprio Deus nos conduzindo, é conduzindo a nossa vida. Essa é a vida de um profeta. O profeta, ele é guiado pelo Senhor, ele deixa que o Senhor guie a nossa vida. Ele nos guia na intercessão, nos guia no propósito. Ele não abre mão, né? Ele tá igual Moisés. Ó Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não sai daquela porta. Eu não passo dali.
Assim é a vida do profeta. É assim a nossa vida. A minha vida, da Amália, da Giovana, da Camila, da Dani, da Vanessa. Assim é a nossa vida. Então, entenda hoje, em nome de Jesus, que essa clareza venha estar na sua mente. O próprio Deus se esvaziou para estar na barraca da sua vida. Dê valor a isso. Agora, nesse momento, 9h01 da manhã, existem milhares de pessoas espalhadas no mundo sem direção de vida, sem saber o que fazer. Existem milhões de pessoas agora, nesse momento, desesperadas, entristecidas, pensando em tirar sua própria vida, porque não tem direção, não tem o próprio Deus na barraca da vida. Não tem. E nós temos esse privilégio e nós vamos clamar por essas pessoas espalhadas no mundo, que o Senhor tem colocado no nosso coração. Tem pessoas desesperadas e nós temos direção, porque se a gente desespera, a palavra de Deus nos acolhe. Se a gente enlouquece, a palavra de Deus nos acolhe. Se nós perdemos o rumo, o Senhor nos coloca no plumo. Se a gente chora, o Senhor limpa as nossas lágrimas. Se a gente se alegra, o Senhor se alegra conosco. Se nós estamos passando por luto, o Senhor fala assim, não preocupa não, que isso aí vai causar em você perseverança, para o seu crescimento, meu filho, vai passar e logo você vai crescer nisso. Sabe? Então, a gente sempre tem uma palavra de paz, uma palavra de alegria, uma palavra de consolo, uma palavra de... Nós temos essa palavra todos os dias, nós temos Jesus na barraca da nossa vida. E muitos ainda não têm, e muitos estão querendo descobrir esse Jesus. Se a nossa palavra, através do devocional, não alcançar essas vidas, que o próprio Deus ele se revele a eles, como se está se revelando no Oriente Médio a tantas pessoas, onde o evangelho não pode entrar, mas Jesus, o dono do mundo, ele entra e ele se revela àqueles que ele tem que se revelar. E o papel do profeta é orar para que o Senhor se revele aonde nós não podemos ir, que o Senhor vá e se revele àquelas pessoas, né? Que o Senhor se apresente a elas. Deve ser gostoso demais, né, gente? Você acordar com Jesus batendo assim nas suas costas, eu sou Jesus. Aquele que te salva, aquele que te cura, ô Jesus. É muito maravilhoso a gente ter esse Deus, né? Na barraca da nossa... Faço não a benção de Deus. Na barraca da nossa vida. É muito bom. Que Deus abençoe você, Camila. Continue te direcionando e cobrindo a sua casa, porque nós sabemos que os levantes, eles não são poucos, né? E um dia eu falei assim com Deus, nossa Senhor, será que eu sou problemática? Será que eu sou uma pessoa tumultuosa? Porque, gente, toda hora tem um levante esquisito contra a minha vida. Será que o problema está comigo? E o Senhor virou para mim e falou assim, filha, essa é a vida do profeta. Vai receber pancada. Você tá achando que sua vida vai ser facilzinha, bonitinha? Porque eu cheguei a pensar, gente, eu até orei para ele, falando com o Senhor, eu falei, Deus, eu devo ser uma pessoa muito tumultuosa, não tem condição, porque toda hora é um treino, toda hora é alguém, toda hora é um levante diferente. E é assim mesmo. E vai acontecer mesmo, sabe por quê? E tem que acontecer. Porque essa como se diz, a balança que a gente tem para saber se nós estamos no caminho certo, né? Se está tudo bem, tem alguma coisa errada. O crente é meio doido mesmo, às vezes as pessoas não vão entender o cristão, porque assim, lá passando luta, tá falando que tá tudo certo, e tá mesmo, é porque tá tudo certo. Sem luta tem uma coisa errada, não é mesmo? Que Deus abençoe vocês, viu, gente, ricamente. Eu aprendi a chorar sorrindo, vocês entendem essa frase? A lágrima tá caindo, eu tô rindo. Não é fácil. Mas a gente nós estamos bem, pastora Mônica, né? Às vezes a lágrima tá caindo aqui, eu tô sorrindo. Sim, a vida do crente é isso, né? Essa é a vida do crente. É a vida do crente. Tá chorando, mas tá sorrindo. Mas alguém quer falar? Tá perto. Tá. Vanessa, estão orando por você, Vanessa. Eu creio que Deus já fez o melhor dele para você. Já decretou sua vitória em nome de Jesus. E vamos com fé, Vanessa. Não desista. Quando o inimigo quiser colocar algo em você, tá? De esmurecer, lembre que o Senhor é contigo. Falar para vocês que às vezes eu estou com tanta dor e eu não consigo, a dor não deixa eu adormecer logo, né? Aí eu me viro para um ladinho, sente aqui comigo, Senhor, faz um carinho na minha cabeça, essa mão na minha cabeça. O Senhor fica lá, ó,
eu durmo rapidinho. E a dor acalma. É uma decisão, né? Nossa, ela ainda estava falando, vocês estavam falando, eu não ouvi na hora que caiu, mas é uma decisão nossa. Eu lembro uma vez que eu cheguei na igreja chorando. Eu não chorava, não fazia força para chorar. Nesse dia a igreja estava cheia, e eu fechei meus olhos na hora do louvor, chorei, 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 chorei. Eu tenho mania de chegar na igreja, na hora do louvor, me abaixar e esquecer que algo existe. E eu senti uma mão. Sabe quando você sente a mãozinha na sua cabeça? Eu senti a mão na minha cabeça. E ali, gente, aí foi pior, aí que eu chorei. Chorei, chorei, chorei. Aí eu perguntei para as pessoas, vocês viram alguém tocar a mão na minha cabeça? Não. Vocês não viram? Tinha alguém intercedendo aqui dentro da igreja na hora do louvor? Não. E eu estava numa fila onde estava sozinha, do meu lado, assim. Foi preparado para mim, assim, a igreja era grande, foi preparado para mim ficar naquela fila, sou eu. Não vai sentar ninguém nem na tua direita nem na tua esquerda, porque hoje eu vou estar contigo. Eu entendi, porque a igreja estava cheia, ninguém. Desde quando eu saí do culto, eu ainda fiz assim, porque eu vim do trabalho direto para a igreja. Eu ainda fiz assim para ver se a minha roupa estava com algum cheiro. Porque não ficou ninguém do meu lado nesse dia. Foi incrível, no meio da igreja, uma igreja enorme. Aí, eu senti, gente. E dali, eu tive uma visão de um local tão lindo, uma grama diferente, florido, a coisa mais linda, com aquelas águas, sabe? Tipo uma cachoeira, mas era uma coisa assim suave, aquela coisa assim, pequenos córregos de água fazendo aquele barulho, os passarinhos cantando. Nossa, eu saí dali, parece que eu não andava, eu flutuava. E foi ali que foi o meu verdadeiro encontro com Deus. Foi dali que eu tive um verdadeiro encontro com Deus, sabe? Porque eu nunca tinha sentido o tocar, o abraçar, como algumas pessoas falaram. Nesse dia, por uma injustiça que fizeram comigo. Eu não falei nada, eu só disse, não fui eu. E eu falei, o Espírito Santo vai lhe mostrar que não fui eu. No outro dia, eu cheguei na empresa, o Senhor, à noite, mostrou que não tinha sido eu. Tá entendendo? A pessoa fez aquele mal naquele dia, o dono da empresa providenciou a câmera, colocou, porque só quem entrava na sala dele era eu e a outra pessoa, que era o sobrinho dele. Ele providenciou uma câmera, colocou, e naquela mesma noite, antes dele chegar, né, ele saía e voltava, assim, umas 10 horas para fechar toda a loja, estava a câmera lá, e mostrou que foi o sobrinho dele. Aí se confirma, né, que nada a gente pode fazer. Nada a gente pode... Isso a gente já deixou com Deus, tem que deixar com Ele. E eu saí nesse dia muito triste, porque é muito triste você ser acusada de uma coisa que você... Eu sou muito fraca para isso. A pessoa me acusar de uma coisa que eu não faço, que não é meu comportamento, gente, eu fico arrasada, arrasada, arrasada. E às vezes eu prefiro não falar nada e chorar, conversar com Deus. Porque não adianta você querer provar se a pessoa já colocou na mente, no coração dela, que você é aquilo. Foi você, é só você que entra na minha sala, como quem diz assim, meu sobrinho não ia fazer isso comigo. A única pessoa diferente lá era eu, que tinha a liberdade de tocar no valor que ele deixava no cofre, guardar os valores que eu recebia no cofre, toda a liberdade, assim como eu tinha o sobrinho, e jamais ia desconfiar do sobrinho dele. Aí, depois de tudo que ele fez, a decepção que ele teve quando descobriu que o sobrinho era o sobrinho dele, e ele tinha me acusado. Ele me implorar para me voltar para o trabalho. Volte, eu preciso de você, me perdoe. Nossa, é muito dolorido você ser acusado. É por isso que a gente precisa vigiar a palavra da gente, porque a gente também é humano. E eu só fui orar para essa pessoa. Eu oro por ele todos os dias. Todos os dias eu oro por essa pessoa.
E eu orava pelo sobrinho dele, para o Senhor fazer uma mudança no sobrinho dele, porque ele decepcionou. Aquela situação, quando ele teve o choque, ele falou para toda a família dele que o sobrinho dele era aquilo, tinha feito isso com ele. Todo mundo se revoltou contra o sobrinho. Aquele rapaz. E quando foi mês passado, conversando com ele estava pedindo para mim voltar, né, para trabalhar com ele, pelo menos meio expediente, só que ele me falou do sobrinho dele, tinha se regenerado, ele foi descobrir tantas coisas e tinha se regenerado, aí eu pensei, né, se realmente a gente nunca perde as nossas orações. Uma hora, ela vai dar certo, né, vai ficar ali tipo um cofrinho, e chega uma hora que vai dar certo. Por isso a gente não pode se preocupar com a palavra contrária, com o levante, né, fez isso, fez aquilo, dói sim, mas o Senhor vai lá e resolve por nós. Pode falar, Vanessa. Não, eu só queria, primeiramente, bom dia, né? Só queria agradecer as irmãs aí, tem sido bênção, né? Esses 2 dias, quero continuar participando do devocional. E só para avisar que eu tô saindo, porque o meu exame lá é às 10 horas aí. E agradecer as irmãs aí, tem sido bênção para minha vida, né? E gratidão, como a Mária disse, né? Gratidão aí pela vida das irmãs, pela oração, pela equipe de intercessão aí. Deus possa estar abençoando. Amanhã estamos aí de novo, então, irmãs. Eu já vou morar, Vanessa. Fazer oração final, né? A Vanessa está no grupo do devocional lá? Eu não sei, você tá, Vanessa, no grupo? No grupo? Não, eu peguei o link lá no grupo da Rede Glaucia lá. Tu Tá, compartilhou. tem aí o link do grupo para colocar para ela aqui? Não, né? Eu vou ver aqui se eu consigo. Me chama aqui, Vanessa. Eu te chamei mais cedo para pedir o link, eu não sabia que o link era É de do São Luís. Daí a açaí? Auriceia me mandou. É do açaí? Aham. Ai, eu já vou mandar, tá. Eu fiquei perguntando, tá bom. Elane, você pode fazer a oração final para a Vanessa sair com a oração final, por favor? Obrigada, meninas. Amém, amém. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos, ó Deus, esse devocional em tuas mãos. Que essa palavra possa, Senhor, penetrar no nosso coração, ó Deus, e que ela venha fazer em nome de Jesus, ó Pai, morada em nós. Que venha frutificar, que venha dar fruto, venha florescer. Senhor, não nos permita, Senhor, que ela venha, Senhor, ser levada ao vento, mas que ela seja penetrada em nossa mente, nosso coração. Que o Senhor abençoe cada um aqui, abençoe nosso dia, abençoe, Senhor, o nosso lar, a nossa casa, os nossos. Senhor, que o Senhor venha trazer livramento, que o Senhor venha trazer cura, salvação, libertação neste dia. E que o nosso coração e nossa mente possam estar atentos ao Senhor em todo o tempo. Que nós possamos estar voltados para o Senhor em todo o tempo. Não nos permita, Senhor, nos desligar do Senhor em momento algum. Em nome de Jesus Cristo, que nosso andar, o nosso falar seja movimentado por tua glória. Que seja, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, que nós possamos ser envolvidos por tua glória nesse dia, nos conduzidos pelo Senhor em tudo que formos fazer. Nós convidamos o Espírito Santo para estar conosco. Abençoe cada um aqui de forma especial. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Obrigada, meninas. Tenham um bom dia na paz do Senhor. Tudo Ele já nos providenciou, né? Que Ele abençoe nosso dia, nossa vida, nossa família, nosso lar. E onde nós formos, né? A gente consiga abençoar pessoas também. Amém? Vão em paz. Amém. Com Deus. Dá tchau lá. Tchau. Tchau.